Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Ó grandioso e exaltado, eterno, estamos aqui hoje na Tua presença, meu Pai. E agradecemos por mais um dia de vida. Pedimos a Ti, ó Pai, que venha abrir os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos dizer no dia de hoje. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. E que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia. No livro de Malaquias, capítulo 3. Você que está do outro lado, nos acompanhando, pegue sua Bíblia para fazer o estudo bíblico de hoje, para que você possa entender quando nós falamos de algo, e não somos nós que falamos, é o próprio Deus que tem falado e nós não entendemos. O próprio Deus tem falado conosco dia após dia, quando caminhamos, quando olhamos para o lado, quando ouvimos alguém, o Deus está falando, mas nós não estamos compreendendo. E em Malaquias 3, Deus fala claramente para que todos nós possamos entender o que é servir a Deus de fato e de verdade. E como tem gente em cima do altar enganando as ovelhas. E Deus nos diz assim, Malaquias 3, o primeiro versículo, na minha o título está assim, o anúncio da vinda do Redentor. Quer dizer, o anúncio da vinda de Cristo. Todos nós esperamos que Cristo venha. Mas será um dia agradável? Será um dia feliz quando Cristo vier? Nós nem sabemos o que pedimos. Porque o dia que Cristo vier, não vai ser um mar de rosa. Será destruição, guerras. Você suportará isso? Não, Cristo vai vir buscar a igreja e vai ficar tudo bem. É isso que você acha? Malaquias 3, primeiro versículo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Redentor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos vão dizer, isso já aconteceu, isso já foi, porque aquele que veio preparar o caminho era João Batista. Isso, aqueles de Israel dizem também, Cristo não veio. Ele não veio. Nós estamos esperando o nosso Messias. Mas João Batista não é o que veio preparar o caminho. Ele veio preparar o caminho quando Cristo veio a primeira vez. Mas e a segunda? Quem vai preparar o caminho? Quem vai cuidar de abrir os olhos das ovelhas? Existem muitos enganadores por aí que não pregam a vinda, a redenção. Eles pregam campanha da prosperidade, campanha de arrumar uma esposa, de emprego, de cura, mas você não vê dentro dos templos religiosos o anúncio da vinda de Cristo. Escolhe um pedacinho de todo o contexto para falar que Cristo vem, que Cristo está à porta. Mas eles não anunciam a salvação para ninguém.
É só campanha da prosperidade, é campanha da fartura, é ir para o monte orar para conquistar as coisas. Muitos até dizem que Cristo tem casa na praia. Cristo tem casa na praia, Cristo tem um mundo, ele é rico sim. Ele tem um mundo, o universo é dele. Mas ele veio pobre, viveu na terra pobre. E o povo diz que quem tem Deus tem que ser rico. A riqueza de Deus não é desse mundo. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da vinda de Cristo? É uma pergunta que aqui no livro de Malaquias faz para todos nós. Quem vai suportar? Você é capaz de suportar o dia da vinda de Cristo? Muitos vão dizer, claro. Você não sabe o que você pede. Eu espero sim que Cristo venha. Eu sei que as coisas vão acontecer não do jeito que os outros pensam. Eu espero já não estar mais aqui. Porque se eu estiver aqui, eu vou passar por todo esse tormento que vai haver na vida de Cristo. A palavra é bem clara. Você suportará a vinda de Cristo? Você sabe por quê? Porque nós somos carne. Carne é pecaminosa. Mesmo que você deixou o pecado, quando Cristo vier, Ele vai ter que retirar o seu pecado. E quando Ele retira o pecado da carne, é como se estivesse arrancando a tua pele. Você está compreendendo a vinda de Cristo como vai ser? Não, pastor, o senhor está exagerando. Então vamos continuar a leitura. E quem subsistirá quando ele aparecer? Quem vai resistir ou quem vai viver com a presença de Cristo aqui? Porque ele será como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe o que é o fogo do ourives? Você não compreende, né? Quando nós pegamos uma pedra de ouro, uma pepita, ela está bruta, misturada com terra, com ferro. E o fogo do ourives é como um maçarico. Ele tem que ser queimado, derretido, tirar as impurezas, para depois o ouro ficar puro. O ouro existir na sua grandeza. Você está entendendo como é que vai ser a vinda de Cristo? Você acha que você vai aguentar isso? Tirar as podriqueiras que tem na tua carne? E aqui ainda diz mais, como o sabão do lavandeiro. Quando você esfrega o sabão na roupa, você não tem que passar bucha para arrancar toda a sujeira? Suponhamos que você seja um tecido. Imagine passando uma escova para arrancar aquilo que está sujo. Porque todo crente acha que está limpo. Nós, mesmo convertidos, nós temos os nossos pecados do passado. Não, mas isso caiu no mar do esquecimento. Vai cair quando você for arrebatado. Enquanto você viver, o pecado vai estar na carne. E para Cristo arrancar o pecado da carne, será como se estivesse arrancando a tua pele. E você ficar na carne viva. A dor vai ser insuportável. Ele vai vir buscar e levar a igreja para a nuvem, mas para a igreja e para a nuvem, como você sempre almejam, vai ter que haver um sacrifício.
vai ter que haver a remissão dos pecados. A dor insuportável que nós teremos que aguentar. Você está preparado para isso? Aí você vai dizer, mas se temos pecado, como nós iremos preparar para não sentir tamanha dor? Quando nós nos santificamos desde o início. Se converteu? Então que seja santo até o dia que ele vier. É não errar novamente, não levantar falso, não caluniar, não enganar. Porque todo crente acha que basta estar dentro de um templo religioso. O templo religioso não salva ninguém. Ouvir pastor pregar não salva ninguém. Você tem que ser a Bíblia. Você tem que viver a Bíblia. A Bíblia tem que ser você, não é um livro do qual você folheia, do qual muitos carregam debaixo do braço. Você tem que ser a Bíblia. É por isso que nós temos que aprender uma coisa. Viver é viver em Cristo. E quando morrermos, temos que morrer em Cristo. Esta é a fala mais sincera e mais verdadeira que eu já ouvi na palavra de Deus. Porque se você vive em Cristo, você não comete erros. Meu Pai continua a nos dizer, versículo 3, e ele, Cristo, assentar-se-á como um fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça. Aí, nesse momento, aparecem aqueles devoradores, os lobos, de dentro dos templos religiosos. Está vendo? Tem que trazer ofertas, trazer dízimos. Mas a oferta em justiça que Cristo quer receber daqueles que ele, quando vier pedir, não é dinheiro. Para que vai levar dinheiro para o céu? Se o céu é um mundo paralelo, que você não precisa comprar, você não precisa pagar para obter as coisas. A oferta em justiça que Cristo quer de você é quando ele falar para você, olha para trás e vê o que você fez. Se o que você fez me agrada. Agora imagine você olha para trás e ao invés de ver boas ações, você vê o devorador, o enganador, o mentiroso, o depravado, o promíscuo, a pombagira, que é uma prostituta. Não estou querendo ofender a religião de ninguém. Mas é isso. Quando você olhar para trás, você vê as coisas ruins e não ter nada bom e agradável para oferecer para Cristo. Que oferta você vai oferecer para Ele? Aí você olha para trás, você vê atrás de você aquele irmão que você ofendeu, magoou, aquela pessoa na rua que você xingou, aquele homem que você não deu o troco errado e você ficou para você e disse que é de Deus. Aquela casa que você passou, pôs a mão e falou, essa casa vai ser minha. Esse carro vai ser meu. O que está escrito na Bíblia? Não cobiçar as coisas alheias. E o que ensinam dentro dos templos religiosos no dia de hoje? Se você quer alguma coisa que seja grande, põe a mão e profetiza que aquilo vai ser seu. Mas está escrito não cobiçar as coisas alheias. Você está vendo o que estão ensinando dentro das igrejas? Eu não queria dizer isso, mas agora está tendo até um pastor, servo de Satanás,
que diz que carnaval é santo. O mundo está virando de cabeça para baixo. E os membros ficam felizes em querer participar de carnaval. É difícil você ver a podriqueira do mundo e você ainda querer viver. Porque o mundo está podre. A igreja de Cristo está podre. Está imunda, sendo contaminada com as coisas mundanas. É pagodinho santo, é rock santo, é tudo santo. Até forró dentro das igrejas estão dizendo que é santo. Estão mudando o contexto da palavra e dizendo que é santo. Mas aquele que vai sentar no trono, no dia que você tanto almeja, vai dizer para você assim, versículo 4, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Criador, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que defraudam o diarista no seu salário, e a viúva e os órfãos, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabe o que é defraudar o diarista? Você sabe o que é isso? É pedir dízimo e oferta. Roubar aquilo que a pessoa ganha no dia a dia. E Deus ainda diz mais, vou julgar esses miseráveis depravados que pervertem a palavra e fazem o quê? Roubam as viúvas e os órfãos. Aí você diz, não, nossa igreja não rouba a viúva e o órfão. Não, você tem certeza disso? Dentro do templo que você frequenta, quantas pessoas têm pai e mãe? Se ele pede dinheiro para a viúva e para o órfão, ele está roubando, porque eles tinham que dar, não tomar. Quantas pessoas estão dentro de um templo religioso, buscando a Deus, e a viúva perdeu o marido, mas o pastor pede dízimo dela? Não era a igreja que tinha que dar dinheiro para a viúva? Não era a igreja que tinha que dar dinheiro para o órfão? Aí muitos vão dizer, mas tem mais órfão e viúva para poder dar dinheiro, como é que nós vamos fazer? É não pedir. Deus não mandou você pedir dinheiro para ninguém, quem inventou isso foi Moisés. Foi Moisés que inventou de pedir as coisas para os outros. Foi Moisés que na ganância dele pediu ouro, prata. Porque Deus não mandou pedir nada de ninguém. Porque se você vê, todo mundo diz que tem que ter respaldo bíblico. O respaldo bíblico é os 10 mandamentos. Não roubarás. Não desejar as coisas alheias. O salário dos outros não é coisas alheias? Ou será que ninguém entende essas coisas? Quando você pede 10% do salário da pessoa e depois ainda vem com a falsidade de pedir mais 5%, você pede 15% do salário da pessoa, porque os 5% é a oferta. E aí você é ladrão que está no altar, ainda não fica satisfeito de tirar 15% e inventa propósito. Aí tem uns pilantras por aí que vem chorando e dizendo, eu preciso de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil. Bando de avarentos. Você não vai viver no dia que o Senhor vier. Vamos voltar a ler essa passagem, esse pedaço, esse versículo, para você entender que não sou eu quem digo.
e chegar-me-ei a vós para juízo. Imagine Cristo chegando perto de cada um de nós. E ele fala assim: eu serei uma testemunha veloz. Você sabe o que é testemunha? Muitos pastores dizem assim: olha, Cristo vai ser nosso juiz, o nosso advogado. Advogado defende a causa. Mas que causa que ele vai defender de você? Que causa que ele vai defender se você tem roubado, enganado, defraudado a palavra? E a palavra continua, ainda no versículo 5. Eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Aí os pastores vão dizer: esse pessoal do candomblé vai ser julgado com fúria. É do candomblé mesmo? Você tem certeza? Quando você dá um cajadinho e diz que o cajadinho é para salvar a vida da pessoa, um lencinho ungido para colocar debaixo do travesseiro, isso não é feitiçaria? Isso não é macumbaria? Você aponta o defeito dos outros, é como Cristo diz: aponta a trave no olho do outro e não tira a trave do teu olho, ô cego. E Deus continua a nos dizer, no versículo 5, serei contra os adúlteros. Novamente vem os pastores e diz: aquele que tem uma esposa e se deita com outra é um adúltero. Não. Adúltero é todo aquele que troca o puro para o impuro. Os pastores trocam Deus para Satanás. Os pastores trocam salvação para prosperidade. Isso é adultério. A palavra diz claramente: ou você serve a Deus ou serve a Mamon. O que é Mamon? Ou vocês até hoje não sabem que Mamon é dinheiro? Ou você até hoje não sabe que Mamon são coisas palpáveis? Porque Deus é invisível, você não toca em Deus. É triste saber que a igreja de Cristo está caminhando para o inferno. Serei contra os que juram falsamente. As pessoas juram. E fala assim: eu juro por Deus. Jurar por Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: você não pode jurar nem pelo aquilo que está na sua cabeça, nem pelos fios de cabelo na sua cabeça, porque ele cai. Quer dizer que Deus, ele diz para você, quando você faz um juramento, é um juramento falso. Deus será contra isso. E você sabe o que é um juramento? É uma promessa não cumprida. É você prometer algo e não cumprir. E Deus continua a dizer: eu serei contra os que defraudam diarista. Quem defrauda os diaristas? São os pastores. Graças ao bom Deus. Esse mal, eu não serei julgado, porque eu não roubo ninguém. Eu não preciso do dinheiro de ninguém. Eu não preciso de igreja lotada, de templo lotado para roubar dinheiro das pessoas. E quando eu pegava o dízimo de alguém, eu comprava cesta básica e dava para as pessoas. Quando batiam a minha porta e eu tinha o dízimo guardado, eu não usava para meu proveito, eu dava para a pessoa que estava necessitada. Mas aí Deus me abriu os olhos para algo muito maior. Não é pegando de ninguém que você tem que dar. Você não está fazendo benefício nenhum. Tira do teu bolso. Aí eu compreendi a essência de Deus. Que muitos vão dizer: o meu pastor ajuda, tem casa de apoio. Mas ele não tem nada, e é você que tem. Porque é você que dá o dízimo. Você já viu algum pastor trabalhar?
Esses depravados da palavra diz que trabalha na obra e vive da obra. E ainda tem o caráter, a capacidade de dizer que o obreiro é digno do seu trabalho. O salário do obreiro é o seu trabalho, então ele é digno porque ele trabalha na obra de Deus. Mas o que Deus diz? O que Cristo falou com os apóstolos? Vá, não leve dinheiro nem alimento na sua aljava. E quando chegarem, se quiserem te dar, receba, mas jamais peça. Porque aquilo que foi lhe dado de graça você tem que passar. Conhecimento não é meu, a palavra não é minha. Por que eu vou cobrar para falar? E aqueles que roubam as viúvas e os órfãos e que pervertem o direito do estrangeiro. Qual que é o direito do estrangeiro? Você sabe qual que é o direito do estrangeiro? O que é direito? Você está na tua casa e se um ladrão entrar para te roubar, você tem direito de se defender e defender seu bem. Se você matar o ladrão, é um direito seu, porque você salvou o teu bem. Você vai pagar isso a Deus e pagar a justiça. Talvez na justiça aqui na terra você nem paga, mas a Deus você vai pagar. Mas o que é o direito do estrangeiro? O que é estrangeiro? A palavra de Deus não fala de estrangeiro, gente de fora. A palavra de Deus, quando ela relata estrangeiro, ela diz de todas as crenças e de todos os lugares. Ele engloba tudo. O que é direito do estrangeiro? Aqui, Deus fala, aquele que não perverte o direito do estrangeiro. O pastor não perverte. O crente, aquele que é do candomblé. O pastor não perverte aquele que é da igreja católica. O pastor não perverte o cadecista e diz que nenhum deles vão para o céu. A palavra de Deus diz que nós não podemos tirar o direito de ninguém. Eu não sou contra religião nenhuma. Sabe por quê? Porque você acha que a sua religião é a certa? Você acha que porque você é evangélico, a sua é certa? Você acha que a do católico é certa? O espírita é certo? Deixa eu te falar com você uma coisa. Quando Cristo veio, ele veio condenar as religiões. Não eram as religiões que ele veio condenar? Os adoradores de Baal? Não era? E quem era Baal? Aquelas imagens. Homens com cara de lobo, com cara de águia. Não é isso que Cristo veio condenar? Os deuses do Egito? Agora, por quê? Ele veio condenar a fé deles ou veio condenar a ação deles? Se você voltar no passado, no Egito, o faraó se achava Deus. E ele achava que ele controlava tudo, os deuses. Foi isso que Cristo veio condenar, não a fé deles. Sabe por quê? Porque Cristo não veio pregar religião. Cristo não veio pregar a religião evangélica. Ou melhor, Cristo não veio pregar a religião protestante. Os crentes acham que a Bíblia dele é verdadeira. Mas a Bíblia é verdadeira, só existe uma. Que nós conhecemos, só existe uma. A Torá. Mas se olharmos para a Torá, só tem um Velho Testamento. Então, onde fica Cristo nisso? Fica um conto da carochinha.
Por isso Cristo disse, eu não vim para desfazer a lei, eu vim para fazê-la cumprir. Mas não a lei de Moisés, a lei de Deus. E qual que é a lei de Deus? Não roubar, não enganar, não mentir, respeitar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus em primeira instância. Cristo ensinou doutrina de prosperidade? Cristo ensinou doutrina de cura? Cristo ensinou esse reteté que tem dentro das igrejas religiosas? Cristo, em alguma vez que nós entendemos dentro do contexto bíblico, do respaldo bíblico, ficou dando rodopio dentro dos templos religiosos para dizer que estava cheio do Espírito Santo? A igreja está cega. E até hoje não entendeu o que é servir a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Redentor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sereis consumidos. Quem é filho de Jacó? São as 12 tribos. Cristo fala claramente que eles não serão consumidos. Não serão consumidos como? Porque ele não muda. Mas se é Cristo que está falando, mas foi Deus que conversou com Jacó, foi Deus que fez promessa para Jacó. Aí os incautos, ignorantes, vão dizer que não foi Cristo. Mas no princípio era o Verbo. O Verbo estava com o Pai. E o Verbo era o próprio Pai. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ele veio para ser a luz do mundo e dos homens, mas os homens não o reconheceram e quiseram ser treva. Apreciaram mais a treva do que a luz. E continuam apreciando a escuridão. Qual que é a igreja verdadeira? Qual que é o templo verdadeiro? A, B, C ou D? É o meu, do qual eu sou pastor? Não. A igreja verdadeira que faz a vontade de Cristo. É difícil entender o que Cristo tem para nós? É difícil entender o amor de Cristo? É difícil entender que não devemos ser racistas, que não devemos ser intolerante religioso? É difícil entender que não devemos ser preconceituosos? É difícil entender que nós temos que tomar conta da nossa vida ao invés de querer tomar conta da vida dos outros? É difícil entender, se você nasce homem ou nasce mulher, se o outro nasce homem e quer ser mulher, não é da tua conta? Você não tem que preocupar com a sexualidade do outro? É difícil entender isso? É difícil você entender que você não bebe, mas o outro é alcoólatra e você não tem nada que ver com a vida do outro? É difícil entender que o outro usa droga, mas você não, mas você intromete na vida do outro? É difícil entender isso? Você acha, não, mas eu tenho que levar amor para essas pessoas que estão no pecado. Quem está no pecado é você. Porque não se leva amor para ninguém batendo, dando chicotada. Se leva amor com amor. Se você vê um alcoólatra, abrace-o. Cristo, ele diz, vinde a mim como estáis. Você foi para Cristo cheio de pecado, ninguém te limpou. Você não foi limpo. Ah, o pastor me mudou. O pastor não muda ninguém, esse devasso, ele só sabe roubar. Quem te muda é o Espírito Santo. E se você foi para
para Deus impuro. Como você pode dizer que o outro é impuro e que não é digno de ir para o céu? Essa frase que Cristo disse engloba tanta coisa e os incautos, os ignorantes nunca vão compreender isso. Antes de tirar a trave dos olhos do teu irmão, tire a sua. Sabe o que Cristo quis dizer com isso? Você é cego e está querendo dar visão para o outro. Você não conhece um versículo da Bíblia. Porque muitos vão dizer, eu conheço a Bíblia de trás para frente, você não conhece. Porque se você vive no erro e continua a julgar o teu semelhante, você não conhece a Deus, nem teve experiência com Deus. Está cheio de enganador na internet, profetizando. E as profecias são cada coisa mais incomuns. E tem pastores que recebem fortunas para ir pregar numa igreja e profetizar. Mas a primeira coisa que ele profetiza é: Deus está me mostrando aqui o seu CPF. E eu vou falar um número e você levanta se for você. Deus mostra CPF de alguém para poder falar bênção para alguém? Deus não precisa apontar ninguém para fazer a pessoa passar vergonha dentro do aprisco, não. Deus não precisa apontar, é você, fulano, e eu vou contar os seus defeitos, mas vou contar o que eu vou fazer para você. Não é isso, não. Deus, quando ele começa a falar através da boca do profeta, o pecador, ele sabe que é para ele. O pecador sabe que é para ele que Deus está falando. O pecador sabe que é para ele que Deus está anunciando: olha, você está fazendo coisa errada. Deus não aponta defeito de ninguém. Deus não é caguete. Caguetes são um povo cá de baixo. O mundo é que gosta de apontar. Deus não aponta defeito de ninguém. O Espírito Santo não é enganador. Quando ele fala, é você que tem que reconhecer. Quando o Espírito Santo fala, é você que tem que saber que você está errado. E se o Espírito Santo não convenceu você, coitado de você. Tamanha sua ruína. Deus só almeja uma coisa: que você vá para a Nova Jerusalém. Os dias estão próximos. Mas ninguém está preparado. E quando Cristo vier, vai pegar a igreja dormindo. E sabe de quem é a culpa? Dos pastores. Bem-aventurado sois o que ouve a palavra dessa profecia. Esta palavra que aqui dentro está é que te dá o direito da salvação. Mas qual palavra que dá direito a isso? É a que está escrita no papel ou a que está por trás da palavra? Uma vez o meu filho chegou para mim e disse para mim assim: é difícil compreender as coisas de Deus. As coisas parecem que é, mas não é. Pois é. As coisas de Deus são loucas aos olhos do mundo. Mas as coisas do mundo que são malucas aos olhos de Deus. Hoje, vaiam, blasfemam
contra o nome de Deus. Amanhã, quando estiverem em Hades, vão chorar e pedir misericórdia, mas aí serão tarde demais. Será tarde demais. Porque se você quer que respeita a tua fé, respeita a fé dos outros. E eu não falo isso para os de outra fé, de outra crença. Eu falo isso diretamente para os evangélicos, para os protestantes. Se você quer que respeitem a tua fé, respeita a fé dos outros. Quando você entrar num templo, não é o seu templo, é o templo do outro. Não fica olhando e amarrando e desejando mal, desejando que desça fogo, que destrua. Porque você não sabe o que é a religião certa. Porque Deus não inventou religião, quem inventou religião foi o homem. Deus não deu ministério nenhum para ninguém para fundar uma religião. Ele deu a palavra dele para ser pregada. Cristo tinha igreja? Os discípulos de Cristo tinham igreja? Não. Então aprende uma coisa. Para servir a Deus, você tem que servir a Cristo. E para servir a Cristo, você tem que ser fiel. Como Cristo disse, eu sou a testemunha veloz. Sabe o que é ser uma testemunha veloz? Eu sei que você fez, 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 eu sei que você fez. Aí ele volta e diz, você está salvo, você é condenado, você está salvo, você é condenado, você está salvo, você é condenado. Simples assim. Aí ele vai dizer, à minha direita, vinde as minhas ovelhas para entrar na ceia, nas núpcias com meu Pai. E à minha esquerda vêm os bodes. E naquele dia, aqueles bodes vão blasfemar. Nem sendo bode, naqueles dias eles vão pedir misericórdia. Porque mesmo sendo bodes, se eles clamar, bater a porta, ela será aberta. Mas quando o bode nasce bode, ele nunca vai ser ovelha. Cristo, quando morreu, desceu à sepultura e foi ao inferno pregar para os desgarrados. Eles não aceitaram. Aprende uma coisa. Quem nasceu para ser condenado vai ser. Independente se ele não sabe que nasceu para ser condenado, se foi Deus que escolheu ele. Sabe por quê? Porque se Deus me escolher para ser um pervertido, um ladrão, um assassino, um estuprador, eu tenho que ser. Porque ele escolheu a carne para pecar. Ele escolheu Judas para trair, mas a alma de Judas era pura. Porque todos nós viemos do mesmo lugar, nós viemos do céu. Nós éramos anjos. E nós pedimos ao Criador para descer e viver aqui embaixo um pouco, para poder conhecer as coisas. E Deus diz, vá, mas aprende uma coisa, quando fores, o que fizeres vos condenará. E nós aceitamos. Por isso a escolha de pecar é sua, não é de Deus. Ele fez vaso de honra e vaso de desonra. Mas a palavra nos diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar na Nova Jerusalém, no reino dos céus. Sabe por quê? Porque mesmo que Deus faça de nós vaso de honra,
nós nos contaminamos. Porque tem mais gente para ir para o inferno do que voltar para a glória, para a nossa casa eterna. Aprende uma coisa. Viver é Cristo. Comer é Cristo. E morrer é Cristo. Se você pegar esses 3 princípios, você terá um selo, um advogado fiel para te defender no dia da angústia. Aprende uma coisa. Não há mal que dure para sempre. Pode levar 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas não será eterno. Um dia Deus faz justiça na sua vida. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Que o grande e onipotente de Israel derrame sobre a sua vida chuvas de bênção. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém.